Você é reencarnado em um mundo chamado Eria, no meio de uma zona de guerra onde todos lutam pela sobrevivência. Esse mundo ganancioso invoca diversas pessoas de outros mundos de todas as dimensões. Essas pessoas são inicialmente invocadas na cidade de Xenaves. O nosso protagonista então é invocado. Ele é recepcionado por um homem que explica para ele como é aquele mundo. O homem olha para o garoto e pergunta: "Você aprendeu artes marciais ou magia?" O garoto olha e, tremendo, pergunta o que é isso. O homem conclui que o garoto é um sem classe. Ele diz que vai explicar para o garoto o que isso significa e pede para o garoto seguir. Ele pergunta para o garoto qual o seu nome. Ele diz ser Lin Sugmin. O homem dizia que agora que o tinha visto, não poderia deixá-lo sozinho. O homem o chamava para comer, já que o garoto parecia estar com fome. O garoto então agradecia. Eles entravam em um beco e o homem perguntava se ele estava com sede. Ele dizia estar um pouco. Então o homem mandava ele beber um líquido em uma garrafa. Ele novamente agradecia e bebia. De repente ele cuspia o líquido no rosto do homem, que gritava de dor. Lhe olhava e dizia: "Foi difícil atuar como um puxa-saco que não sabe de nada." Ele dizia que o líquido era veneno paralítico de Goblin. Esse veneno mudava o gosto quando era diluído na água, mas continha um cheiro de peixe. Lee olhava para o homem e o questionava, dizendo que ele pensou que poderia enganar o novato e vendê-lo como escravo. O homem olhava para Lee e gritava: "Você não é um invocado!" Lee respondia que sim, ele tinha acabado de ser invocado e realmente não tinha uma classe. Nesse momento, lhe dava um chute nos Países Baixos do homem, que o deixava vermelho de tamanha dor. Ele dizia que tem 13 anos de experiência e pega a adaga do homem e o apunhalava. Lee via que o homem não tinha muito dinheiro e apenas uma adaga, porém isso era melhor do que nada. Ele questionava seu corpo. Ele não continha nenhuma cicatriz ou marca de sua vida passada. Ele presumia que tinha voltado 13 anos no passado, quando ele foi invocado para Eria. A cena cortava e mostrava Lee. Ele tinha 27 anos e era um mercenário de ranking C. Ele vivia sua vida como alguém de classe baixa, fazendo o suficiente para viver em Eria. Como alguém sem classe, ele não poderia chegar ao topo, então tentava procurar uma saída para sua vida irritante. Ele então encontrava uma dungeon desconhecida, e lá, depois de muito sofrer, encontrava um baú. Ele abria com altas expectativas, mas para sua frustração, só tinha uma pequena pedra dentro dele. Ele então pegava sem nem saber usar e saía do local. Uma mensagem em sua tela dizia: "Você voltará para a linha de chegada 13 anos atrás." Lee parava e pensava: essa mensagem apareceu logo antes de eu ser finalizado. Ele então sacava que a pedra era um item que retornava a pessoa portadora ao passado, chamada de Pedra da Regressão. Ele então se animava e abria sua janela de status, apenas para se frustrar vendo que nada havia mudado. Ele era um sem classe como na sua primeira vez nesse mundo. Ele então achava essa volta no tempo inútil, mas ele ainda se lembrava de coisas de sua primeira vida. Ele dizia que haviam coisas que apenas sem classes poderiam fazer. Ele então ia a um consultório de realinhamento ósseo. O ecossistema de Eria funcionava assim. Haviam todos os tipos de invocados lá. Magos usavam magias e artistas marciais usavam as artes marciais. E entre eles, existiam os sem classes. Esses sem classes eram como um papel em branco. Eles poderiam aprender tudo o que quiser e também ter um crescimento especial. Mesmo isso parecendo incrível, eles eram os mais fracos do ecossistema de Eria, já que eles não possuíam nada. Eles caíam antes mesmo de aprender algo no ambiente selvagem de Eria. Lee, como um mercenário de ranking C, havia passado por todo tipo de humilhação nesses 13 anos. E no fim, ele havia tido seu fim sem ter feito nada. Ele então falava com a atendente do consultório e dizia querer uma remodelagem de esqueleto. De repente, uma mensagem surgia na janela. Ela dizia: "Você conseguiu um esqueleto marcial de ranking baixo. Agora você obteve a verdadeira técnica de cultivação celestial."
Ele se alegrava, pois havia conseguido uma das 3 chances que poderiam ter melhorado seu status em Xenaves há 13 anos atrás. Ela era esqueleto marcial, e ele agora poderia usar artes marciais. Dessa vez, havia um homem que podia criar esse esqueleto artificialmente. Ele era o primeiro em Xenaves a fazer isso. Para você fazer essa remodelagem, você precisa ser um sem classe e não ter aprendido nenhuma habilidade. O Lee de 13 anos atrás não pôde fazer isso, pois já tinha aprendido uma habilidade antes de saber disso. Porém, nessa vida ele havia conseguido. Uma mensagem na janela aparecia: um esqueleto ideal para aprender artes marciais. Você consegue aprender artes marciais um pouco mais rápido que pessoas comuns. Já que o senhor teria seu fim em breve, poucas pessoas tiveram a oportunidade. Com o esqueleto e o bônus de crescimento sem classe, Lee agora poderia ficar mais forte de forma mais rápida. Com a técnica da cultivação celestial, ele podia acumular energia interna. Elas são categorizadas conforme sua estabilidade e velocidade do encantamento. Na sua outra vida, a que ele havia aprendido era apenas uma técnica qualquer de terceira categoria. Havia uma técnica de primeira categoria em uma pequena biblioteca em Xenaves, e o dono não sabia seu real valor. Ele a vendia para Lee por um preço bem barato. As 3 chances que ele havia perdido em sua vida passada, 2 já haviam sido pegas um dia após ter sido invocado. A terceira chance era o prêmio de vencedor do Coliseu, que abriria dentro de um ano. Os padrões de lá eram baixos, pois só os sem classe poderiam participar. Ele queria aumentar sua força e ganhar dinheiro para ter onde ficar. Então ele vê como saída começar a caçar monstros. Ele chegava em um homem que estava a vender itens a aventureiros iniciantes. Lee via uma armadura pequena e dizia: essa deve servir. O vendedor dizia: muito provavelmente o aventureiro que usava isso era do seu tamanho, mas havia sido derrotado. Lee então dizia ter 60.000 heirs, e o homem caía na risada, dizendo que tudo ficava ao todo 300.000 heirs. Lee então perguntava se o vendedor poderia pôr na conta. O vendedor começava a rir, pois Lee queria dar até suas roupas pelos itens. Ele ria e dizia que garotos como ele não deveriam ir tão cedo. Ele entregava os itens a Lee e dizia para assim que ele conseguir dinheiro, pagar os 240.000 heirs que ele devia. Lee agradecia e, já equipado, entrava na floresta. Ele pensava no bom investimento que fez. A armadura, mesmo leve, já ajudaria na sua sobrevivência. Tinha sido uma boa escolha, mesmo tendo gastado tudo que tinha. Ele se sentia sortudo, pois um vendedor dar a armadura não era uma coisa comum em Eria. Ele, agora no campo de caça, se lembrava de 13 anos atrás. Ele era patético, havia entrado no campo de caça sem equipamentos e apenas com um tronco em suas mãos. Algumas notificações apareciam em sua tela. Ele havia coletado o passo relâmpago, o esqueleto forte quebra-aço, técnica da palma da destruição e a lança perseguidora de almas. Lee dava passos rápidos e usava a lança perseguidora de almas em um goblin, que sem conseguir entender nada, tinha sua boca atravessada pela lança de Lee. Lee olhava sua mão e via que ela estava queimada. Ele então percebia que usar mãos sem treino lhe causariam queimaduras. Ele dizia ser um novo começo para ele dali em diante. A cena cortava para uma garota de costas que exalava uma aura vermelha. Ela se virava e assim acabava a cena. Após um longo dia, a noite pairava e Lee ia na direção de uma pousada. Lá ele era recepcionado por uma moça. Ele dava a ela um saco, sendo essa a conta do alojamento de hoje. Ela perguntava o que havia ali dentro. Ele dizia ser o mesmo de sempre. Ela já sabia e perguntava onde ele havia conseguido uma bola dimensional. Esse item custava cerca de 1,5 milhões. Ele dizia ter conseguido mais barato com um vendedor. Ele colocava na mesa dentes de goblins e fluidos corporais. A moça dizia que ele fez bons negócios e que com isso ele poderia ficar por 2 dias, pois se ele vendesse para a guilda de magos, eles não dariam muito. Ela dizia que ele era incrível, que mesmo sendo um sem classe em sua primeira vida, ele sugeriu dar produtos para pagar sua estadia. Ela aceitou, pensando que ele iria cedo. Já se passavam 2 semanas e todos os dias,
Lee conseguia pagar o alojamento com a sua caça. Ela o chamava de talentoso e dizia que um sem classe normal não seria tão bom assim. No meio da conversa, Lee se virava e ia descansar. Ele, furioso, dizia: talentoso? Isso realmente não se aplica a mim. Eu não tenho talento algum. Ele abria sua janela de status e via que suas habilidades antigas estavam lá. Graças ao sistema de Eria, que apenas por lembrar era possível as utilizar. Essas habilidades eram apenas de segunda categoria, e que não importa o quanto ele treinasse, ele nunca superaria ninguém. Sua única esperança era a técnica de cultivação celestial, mas mesmo essa técnica tinha um limite a ser atingido. Então, Lee precisava de artes marciais mais fortes. No dia seguinte, uma garota perguntava a Lee se ele estava indo na floresta novamente. Perguntava a ele o porquê dele ir caçar todos os dias, correndo perigo. Essa garota se chamava Lula. Ela era filha de Jack, o dono do alojamento. Lee respondia que, como vinha de outro mundo, ele precisava ganhar dinheiro e que para ele sobreviver precisava caçar. A garota chamava ele de burro e dizia que mesmo assim ele poderia conseguir um emprego sem se arriscar, como, por exemplo, trabalhar em um alojamento. Ele dizia que não sabia limpar nem cozinhar. Ela dizia não entender. Ele olhava e dizia voltar antes do jantar. Em sua vida passada, ele trabalhou limpando e cozinhando no local. Ele até poderia fazer isso novamente, mas ele não queria viver assim dessa vez. Dessa vez ele iria conseguir o que ele merecia, e ele fará qualquer coisa para conseguir. Ele queria viver uma vida melhor que a sua última. Na cidade, os sinos soavam. Era hora de um novo invocador aparecer. Lee via uma garota saindo do portal. Era apenas uma criança. Parecia ter a mesma idade de Lee. Ela agia de forma confusa e era abordada por vigaristas. Eles usavam as mesmas táticas da garrafa que foi usada contra Lee. Ele parava e pensava: isso não tem nada a ver comigo, e virava suas costas. Ele dava de cara com um homem forte. O homem olhava e dizia que ele havia quebrado sua clavícula. O homem acertava um soco em Lee que voava para longe. Uma multidão começava a olhar para aquilo, e o homem dizia que Lee havia quebrado seu osso, e que ele só estava pagando na mesma moeda. Todos então tiravam a atenção da luta e seguiam suas vidas. Os vigaristas que tinham abordado a garota estavam juntos do homem que bateu em Lee. Lee via que eles eram do mesmo grupo, e o homem na frente dele era um artista marcial de terceira categoria. Os artistas marciais poderiam ser classificados da seguinte forma: a terceira categoria como a mais baixa, a segunda categoria, primeira categoria, pico e o pico supremo. Ele, como tinha ressurgido há pouco tempo, não estava nem na terceira categoria ainda. Ele sentia que estava em uma situação perigosa. As pessoas da cidade eram sem corações, não ajudariam facilmente. Ele então gritava para a garota: não beba essa água, ela contém um veneno. O homem que estava lutando contra ele o chamava de burro. A garota jogava todo o veneno fora. O homem dava uma joelhada em Lee, que usava a técnica do passo relâmpago para se esquivar e acertar o homem por trás. Os vigaristas ficavam chocados, e enquanto isso Lee dava uma sequência de socos no homem. O homem começava a rir e levantava sua cabeça. Lee não havia causado efeito algum no homem. Um dos vigaristas gritava para parar com o alarme, para acabarem logo com isso. Um dos homens tentava dar um soco na garota, e de repente ela aparecia na frente de Lee. A garota perguntava do que ele tinha chamado ela mais cedo, e pedia para ele repetir. Os capangas chegavam e tentavam dar um soco nela, que os mandava voando dali. Ela olhava de forma arrogante e dizia: como vocês ousam me desafiar? Lee era o mais abalado disso tudo. Ele viu os corpos dos homens no chão, sem nem ter feito muito esforço. Ele ficava impressionado com essa criança. Ela era uma artista marcial de nível pico. Ela virava para ele e dizia não saber nada sobre esse lugar, e pedia ajuda para Lee. A cena mostrava um culto demoníaco. Lá eles tinham os representantes das seitas. Os mais fortes da seita viravam os líderes, chamados de demônios celestiais.
e seu filho é referido como o jovem mestre da seita. A garota tinha sido invocada já sendo uma jovem mestra. Ela era o pequeno demônio celestial, o Ijen Roion. Ela perguntava se existia algum culto e lhe dava a entender que não. Ela começava a rir assustadoramente. Ela perguntava o que ele gritou com ela antes. Ele dizia: "Não beba essa água, tem veneno paralítico dentro." O Eiji ria e dizia: "Seu merda arrogante, como ousa falar assim comigo?" Lia abaixava a cabeça e dizia: "Não sabia que você era uma jovem mestre, por isso falei de tal forma." Ela dizia que viu as artes marciais de Lee e que elas eram um lixo, e a forma dele usar suas técnicas era ridícula. Ela perguntava onde ele havia aprendido tais porcarias. Ele, enfurecido e com medo, perguntava onde ela queria chegar. Ela então dizia que iria ensinar a ele artes marciais. Ela dizia que se ela o ensinasse, não importava o quão ruim ele era, ficaria forte bem rápido. Ele ficava espantado, porém ela dizia ter algumas condições para isso. Lee deveria ser amigo dela. Ele ficava sem entender. Caso você queira a continuação desse manhwa, peço que deixe o like e se inscreva no canal. Bom, eu fico por aqui e até a próxima. Valeu!